Fala galerinha, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, né? Esse é o nosso vídeo de revisão. Então nós vamos marcar, como a gente já fez nos vídeos anteriores de revisão. A ideia é que a gente faça umas marcações aqui para mais ou menos vocês terem, né, aonde pesquisar, tá? Lembrando que eu gostaria que vocês caprichassem nessas respostas. Elas não, né, teve alguns formulários, nos últimos formulários, que não ficou legal. Tem gente colando e copiando, então eu vou acabar zerando questão, se for assim, né? Então é para fazer, vocês têm tempo para isso, vocês têm o acesso em casa, né, à informação via internet, caso seja necessário. Mas todo o material e todas as perguntas que eu faço está disponível tanto no livro didático quanto no CA. Então não tem como vocês não terem esse material também. Você tendo em mãos o material escolar da Positivo ali, que a escola tem, né, fornece, disponibiliza, vocês têm o acesso a essas respostas, tá? Bom, então para resumir, para ficar mais fácil para a gente marcar, tá? Mas as respostas você pode encontrar no livro didático, que ela é bem mais ampla. E a gente vai usar o CA, que é o livro de atividades ali. Começa na página 2, unidade 13, Europa, ideologias do século XIX. Então ali na página 2 ela tem início. E primeiro que eu peço que vocês marquem ali é o liberalismo, tá? Então o liberalismo ele vai associar com o capitalismo, né, como a gente já trabalhou nas lives e em outros vídeos, né? Então ali o liberalismo é uma ideologia que surgiu no século XIX com a finalidade de compreender o capitalismo e seus mecanismos de funcionamentos nas sociedades. O liberalismo pode ser dividido em dois campos, político e econômico. Então ali o político ele propunha a divisão dos poderes do Estado e era contrário à centralização do poder, e o econômico defendia uma economia com pouca intervenção do Estado. Então a ideia é que o liberalismo sempre fez que o Estado intervisse o menos possível, né? Então ali também, ali fala o liberalismo, as liberdades econômicas, o mercado, o Estado, a participação. Então tem um quadrinho, tem um esqueminha ali que tem uma respostinha bem fácil aqui, bem pronta, não tem dificuldade se eu pedir alguma coisa sobre o liberalismo. Tá? Outro que eu quero que vocês marquem é o socialismo ali. Então, o socialismo ali, né? O socialismo surgiu com o objetivo de tecer críticas econômicas à economia liberal, né? Uma crítica ao liberalismo, propondo mudanças voltadas para uma divisão igualitária das riquezas. As ideias socialistas foram defendidas por dois grupos, os socialistas utópicos e socialistas científicos marxistas. Então aqui tem ali a divisão, né, também, socialismo utópico, e temos socialismo científico. Então os dois eu quero que vocês leiam também, que entra dentro do... Aqui é mais resumido, no livro didático é um pouco mais amplo também. E o outro que eu quero que vocês marquem é o anarquismo também, tá? Então são essas três ideias principais aqui que eu quero que vocês marquem. Então o anarquismo ali, né? No século XIX, o anarquismo surgiu com a ideologia política. Os anarquistas defendiam uma sociedade livre de autoridades e, por isso, posicionavam-se contra o Estado e as leis, que eram vistos como meios de opressão da população. Então também marque o anarquismo ali, né? O nacionalismo vamos deixar, e a doutrina social da igreja também vamos deixar de lado. Não tem como a gente marcar tudo para essa prova. Bom, agora a gente vai lá para a página 8, Europa, movimentos do século XIX. Então ali já temos os movimentos no século XIX, que são sequências dessas ideologias, né? Também na unidade anterior que a gente viu ali. Então temos movimentos operários, ali marquem ele, tá? Esse é muito interessante. Então temos dentro do movimento operário temos o ludismo, o cartismo, né? E o sindicalismo. Tá? Então vocês marquem também, bem interessante, provavelmente eu vou pedir alguma questão também sobre ele. Deixa eu me ver aqui. Ali também temos a Revolução de 30, na página 9, então 1830. O fim
da era napoleônica e os decretos do Congresso de Viena em 1815 foram responsáveis por alterações no panorama político francês no século XIX. Na década de 1830, os franceses deram início a um movimento que se espalhou por diversos locais da Europa. Observe, né, o esquema a seguir, o contexto desse movimento na França. Então ali tem um esqueminha, né, como que se deu esse movimento também. Então marque ali as revoluções de 1830, que também acho bem interessante. Bom, temos ali a outra que é Revoluções de 1848, né? Nas revoluções de 1848 ali temos ali os resultados das revoluções de 1830 não colocaram fim aos questionamentos da sociedade francesa em relação ao absolutismo. Então, né, eram contra o absolutismo, né, não queriam mais esse sistema também. E não foi com a Revolução de 1830 que isso acabou, né, esses questionamentos também. Dessa forma, os franceses permaneceram insatisfeitos com o modelo governamental a eles impostos. O governo do rei Luís Felipe teve caráter liberal e favoreceu as camadas mais altas da sociedade, o que desencadeou a oposição da população. A crise na produção agrícola entre 1845 e 1846 aumentou a insatisfação popular, né? E ali temos ali a Revolução de 1848, oposição à monarquia de Luís Felipe. Republicanos socialistas lutaram contra o voto censitário e os gastos excessivos da monarquia. Guarda Nacional se aliou aos revoltosos. Abdicação do rei Luís Felipe em 1848 e início da Segunda República. Então vocês viram que ficou uma coisa generalizada, onde até a Guarda Nacional ficou do lado desses revoltosos, né? Porque era uma coisa que a população já não estava mais tolerando. Então ali fala um pouquinho dessa Revolução de 48, que tem mais ampla lá no livro didático também, confiro para vocês. Temos a Segunda República ali, né? É o começo da Segunda República ali, também fala um pouquinho. Quem quiser colocar na resposta, agrega também. A Primavera dos Portos, eu não vou pedir nada específico, né? A princípio. E a Comuna de Paris também eu não vou pedir nada agora, como eu disse, vocês é muita coisa, então eu vou marcar só mais ou menos uns 6 ali, pra gente tirar umas 5 questões. Comum de Paris também não. E eu vou pedir ali que vocês marquem na unificação da Itália e da Alemanha. Tá? Então, unificação da Itália e da Alemanha. Então, temos ali a da Itália no quadrinho e temos a da Alemanha quase no mesmo contexto ali. Então, essas duas é interessante que vocês marquem, que eu vou pedir provavelmente alguma coisa sobre elas. Então, vou voltar rapidinho para a gente ver o que foi marcado. Então, na página 2, ficou marcado na Europa ideologias do século XIX, ficou marcado o liberalismo, o socialismo, tá? E o anarquismo na página 3. Então, marquem ali, né? Quem não marcou ainda. Aí nós fomos lá para a página 8, onde a Europa, movimentos do século XIX, onde nós marcamos o movimento operário, na página 8. Na página 9, revoluções de 1830 e revoluções de 1848. Tá? Então, foi as duas marcações que a gente fez. E mais na página 10, a unificação da Itália e da Alemanha. Daí a gente fecha ali as marcações. Tá? Então, assim, né, gente, no modo geral, vai estar bem fácil. É só pesquisar, é só seguir as marcações. O professor não vai sair nada fora disso. Tá? Não é nessa ideia de prejudicar ninguém, né? Tá mais nesse momento que a gente está passando. Mas capriche, né? Faça uma resposta legal, não fiquem fazendo poucas palavras, sem nexo, ou colando de algum lugar, né? Tente fazer uma coisa com as suas ideias dentro do que você leu, beleza? Então o linkzinho vai estar aí vinculado já a esse vídeo, é só fazer o formulário. Um abração, até o próximo.